Jesus. Hoje eu vou falar sobre Jesus. Por quê? Porque eu quero. Existem muitos fatos errados que a galera fala sobre Jesus que muita gente não fala nada sobre isso. Já contaram que Jesus era branco, que Jesus era negro, Jesus era verde, Jesus era azul. Livros que contam que depois da ressurreição, Jesus apareceu na Índia e começou a conversar com a galera lá. O que eu acho que não é verdade. Mas alguns fatos realmente parecem que são mentira, mas não são. E aqui eu vou dizer 7 fatos que talvez você não saiba sobre Jesus. Bora! Jesus não era bonito, mas calma. Muita gente quando vai falar sobre Jesus aborda ele como se ele fosse um europeu. Tipo assim, ó. Ou assim. Mano, nunca que um cara do Oriente Médio vai ser branco com olho azul, pelo amor de Deus. Historiadores fizeram a partir da cultura daquela época, a partir do padrão de homem daquela época, mais ou menos como seria a cara de Jesus, e foi assim. Que eu achei um gato, viu, Jesus? Eu acho você lindo, independente de quem você é. Jesus não era bonitão, mas ele era igual a uma pessoa normal naquela época, um cara do Oriente Médio e tal. A única parte da Bíblia que fala sobre a beleza de Jesus é em Isaías 53. A Bíblia deixa claro que Jesus não era um cara bonito e também não tinha pra que ser. A beleza de Jesus não era externa, mas interna. E ele não ser bonito fica mais incrível mesmo a história dele, porque ninguém se aproximava dele por causa da beleza, mas se aproximava dele por causa das condições internas do seu coração. Nazaré não era um título bonito. Mano, mano, eu não sabia disso, mano. Eu achei que Jesus de Nazaré era uma coisa bonita. Olha, Jesus que veio de Nazaré. Nazaré era uma cidade que morava cerca de 200 a 400 pessoas. Era literalmente uma favela. Quando a gente fala Jesus de Nazaré, é como se a gente estivesse falando Jesus da Rocinha, Jesus de Belfort Roxo. O que não tem problema nenhum você morar em comunidade. Só que eu acho engraçado, porque eu achava que Nazaré era uma coisa que a galera dizia bonita sobre ele. Olha, havia um Jesus de Nazaré. Quando, na verdade, é um motivo de chacota, tanto que tem uma passagem na Bíblia que a galera fala: pode sair algo bom de Nazaré? Ou seja, desde aquele tempo já tinha o preconceito da galera que vinha de comunidade, infelizmente. Jesus teve medo de ir pra cruz. Eu falei que Jesus teve medo de ir pra cruz porque ele teve medo de ir pra cruz. Olha só que explicação boa. Muita gente, infelizmente, romantiza a cruz de Cristo como se Jesus estivesse indo pra cruz alegre. Ah, tô indo pra cruz. Pra você entender isso direito, você tem que entender o que foi a cruz. A cruz de Cristo não foi somente os machucados que ele levou e a crucificação em si. Cristo, no Calvário, trouxe sobre ele toda a ira de Deus. A justiça de Deus foi feita sobre Cristo no Calvário. E ele, como filho de Deus, sabia disso. Então ele falou: meu Deus do céu. E ele ficou extremamente angustiado, ao ponto de dizer que: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Que homem, viu? Amado, ninguém queria passar pelo que Cristo sofreu, pelo amor de Deus. Essa passagem não mostra que Cristo queria desistir da ressurreição, muito pelo contrário. Nos mostra que apesar do medo dele, de sofrer o que ele ia sofrer, o amor dele pela vontade de Deus era maior, e é isso que a gente tem que aprender com Jesus. Não tem momentos na vida que a gente vai ficar com medo de seguir a vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus até vai machucar a gente como machucou a Cristo. Assim como no final Jesus ressuscitou e deu tudo certo, se você seguir a vontade de Deus vai dar tudo certo no final, porque Deus é bom, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com Ele as coisas vão dar certo. Jesus não suportava se as pessoas não entendessem o que Ele dizia. Não entenda errado, por favor, não entenda errado. Acontece um erro com muitos pregadores que estão começando e também com muitos líderes de GC, líderes de igreja, pastores, que é botar sobre si a responsabilidade da conversão da pessoa. Quando na verdade essa responsabilidade não é dela e sim do Espírito Santo. Preste atenção, quem convence é o Espírito Santo. Quem amolece o coração do pecador para que ele se convença a ter alguma fé é o Espírito Santo. Quando os discípulos perguntavam para ele: Jesus, por que você fala em parábolas? Ele respondia: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco lhe será tirado. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com... Aí ele fala sobre o profeta Isaías e tal. Isso quer dizer que tem pessoas que Jesus está nem aí se vai ser salvo, nem aí se entendeu ou não? Não, amado. Jesus só entendia pelo Espírito que aquelas pessoas simplesmente não iam entender, por mais que ele queira explicar. Não adianta, irmão, ficar tentando botar a goela abaixo o evangelho de pessoas que não querem receber o evangelho. Eu já tive amigo meu que brigou com os amigos dele só porque os amigos dele não queriam acreditar nas coisas que ele acreditava. Você tá entendendo? Amado, prega o evangelho para toda criatura e para todo mundo. Mas se a pessoa não quer receber a palavra, se a pessoa não quer receber o que você está dizendo, fique em paz, amado. Porque quem convence é o Espírito, não é você não, você só é instrumento. O Espírito Santo é quem convence o coração do pecador. Então pregue a Bíblia, vive o evangelho, mas não tente enfiar por goela abaixo o evangelho, porque você vai acabar afastando ela de Deus do que aproximando. Em vez de ficar vomitando Bíblia nos outros, viva a Bíblia, que vai ser bem mais evangelista e bem mais edificante.
Jesus se estressava, brigava e repreendia os outros. Por que eu tô dizendo isso? Porque a maioria da galera trata Jesus como se ele fosse um ativista paz-amor. Paz-amor, galera, paz-amor. Jesus diversas vezes chamou os fariseus, que eram religiosos da época, de hipócritas. Mostrando que, mano, quem é hipócrita, a gente tem que denunciar a hipocrisia, a gente tem que ficar quieto, não, com esse pacifismo, não. Às vezes a coisa mais pacífica que você pode fazer é denunciar quem é o agressor, denunciar quem é o estuprador, denunciar quem é o machista. Às vezes o único jeito de você fazer paz é com repreensão. O que eu quero dizer, irmão? Não é pra você sair xingando todo mundo. Às vezes o único jeito de você conquistar o bem é lutando contra o mal. Literalmente. Jesus não queria uma reforma política nesse mundo. Nossa, isso é muito sério. Cristo, em momento nenhum, queria uma reforma política nesse mundo. Muita gente trata Cristo como se fosse um reformador político, como se ele fosse um revolucionário, mas ele não era. Olha o que ele fala em João 18. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo... os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus veio para que as pessoas possam se encontrar com Deus. Jesus é um encontro entre um homem e Deus. É ele que realiza esse encontro, ele é o intercessor, ele é o único que pode estabelecer essa ligação. Qual foi o propósito de Jesus? Jesus veio para pagar pelos seus pecados. O sacrifício dele da cruz não foi só um sacrifício físico, foi espiritual. Deus carregou sobre Jesus toda a ira dele, toda a justiça, para que você possa ter encontro com Deus através da fé em Jesus Cristo. Jesus não veio quebrar o sistema religioso, ou revolucionar o sistema, fazer uma ideologia. Não! Jesus veio pagar pelos seus pecados e possibilitar você um encontro com Deus através da fé dele. Foi isso que Jesus fez, ele cumpriu com o sacrifício dele na cruz. Jesus é Deus! E quando você entende quem é Jesus, você entende o motivo que ele veio. Quando você entende o motivo pelo que ele veio, Deus trabalha no seu coração a resposta que impulsiona a sua fé. Por que é tão importante saber que Jesus é Deus? Se Jesus foi só um cara que morreu, pouco importa a gente ter fé nele ou fé em qualquer outro profeta ou qualquer outro guru que foi martirizado. Já pensou nisso? Mas se Jesus é Deus verdadeiramente, então ele não é um cara falando sobre Deus. Ele é Deus em carne e osso que veio falar para a sua criação. Entender que Jesus é Deus é fazer a pergunta: por que que Deus veio ao mundo em forma humana? A Bíblia responde, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Entender que Jesus é Deus é compreender o tamanho do amor de Deus pela humanidade. E essa é a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião. A loucura do cristianismo é essa: Deus se tornou homem e morreu pela sua criação para que nós tenhamos contato com ele. Essa é a doideira do cristianismo. E isso acontece quando a gente entende que Jesus era Deus. Se liga! Existe algum fato que eu falei que você já sabia? Se você tem algum fato que eu não citei que você acha importante, comenta aqui nos comentários, por favor. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever, por favor. Eu tô começando esse canal e eu quero muito que dê certo. E a sua curtida e a sua inscrição me ajuda muito. Compartilhe com 3 amigos. E me siga nas minhas redes sociais. No meu Instagram eu posto muito material. Posto material quase todo dia. Me siga lá, @TarcísioAmaral, que eu tenho certeza que você vai gostar. E amanhã vai ter um vídeo 9 horas da noite aqui no canal. Eu vou postar vídeo sempre quarta e sexta, 9 horas da noite. Deus abençoe sua vida. Falou! 1, 2, 3.